Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que a presença do Senhor na nossa casa está nos abençoando e nos protegendo. Senhor, assim como a arca na casa de Obed abençoou tudo que ele tinha, tudo que estava ligado a ele, que a tua presença nos abençoe em todas as coisas. E desejar, Pai, começamos o dia de hoje, nos arrependendo de todos os nossos pecados, por pensamentos, por palavras, por atitudes. E oramos rendendo o nosso coração totalmente a Ti, Jesus, nos colocando em obediência ao Teu Espírito Santo. Que os nossos ouvidos estejam prontos para ouvir a Tua direção. Fala conosco, Senhor. Eu oro também para que todo aquele que entrou nessa oração com dor, todo aquele, Senhor, que tem tido perturbações para dormir, que nesse momento seja liberto de toda amarra espiritual. Seja liberto de tudo que perturba, de tudo que oprime, de tudo aquilo que tira o sono, que tira a alegria dessa pessoa. Senhor, dá vitória ao teu filho, dá vitória à tua filha, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Sei que Deus tem o melhor lugar para você. E quando Deus te mostrar esse lugar, não saia desse lugar, porque o lugar da tua bênção está aonde o Senhor mostrar para você. Em Lucas capítulo 24, verso 49 diz: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor Jesus, Ele deu essa direção para os discípulos: fiquem na cidade, não no campo, não no deserto, não vão pescar. Fiquem na cidade, fiquem orando, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Tem lugares que estão preparados por Deus para nos abençoar. Não podemos sair de um lugar de bênção. Não podemos sair de um lugar que Deus nos enviou até Ele, porque ali naquele lugar há uma promessa de Deus. Ainda que você queira sair de alguns lugares, ainda que você queira se desconectar de algumas coisas, o Espírito Santo tem certos lugares de bênção, tem certos lugares de promessa para a minha vida e para a sua vida. Há lugares específicos onde Deus projetou para que você seja abençoado, lugares onde tem favor, oportunidade, provisão esperando por você. Não é qualquer lugar, é o lugar que o Senhor tem reservado para a sua vida. E nós precisamos ser obedientes a esse endereço, a essa localização. Eu já vi pessoas que são que nem pedra que rola. Pedra que muito rola não cria limo, porque Deus, Ele tem um lugar para você. Tem gente que diz: não, mas o meu lugar é o mundo. Não, o seu lugar é onde Deus determinou para você estar. Nem para mais, nem para menos, exatamente no endereço que Deus disse para você ficar. Você lembra da passagem de Agar, que era serva de Sara? A Bíblia diz que Sara não podia ter filhos e deu Agar para Abraão para que ela tivesse um filho e ela e Abraão pudessem criar. E Agar teve essa criança, ela engravidou e ela teve desentendimentos com Sara e fugiu de casa, fugiu da sua senhora. E a Bíblia nos diz que quando ela estava no deserto, perdida,
talvez com sede, talvez, sabe, correndo risco de vida, o anjo do Senhor chega até ela e diz: para onde vais, Agar? E ela começa a falar: não, eu tive que sair, tive problemas, estou sendo perseguida, estou sendo atacada. E o Senhor disse: volta para casa, porque eu tenho promessas na tua vida, eu tenho promessas nessa criança que você está com ela. E o Senhor falou para ela voltar. Havia um momento que ela iria sair, mas não aquele momento. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos que entender que há momentos de permanecer num lugar. Há momentos que Deus nos manda: fica aí. Fica aí porque eu não terminei tudo o que eu estou fazendo. Fica aí porque eu tenho mais para realizar. Fica aí porque não é a hora certa ainda de você se movimentar. Eu tenho entendido que a bênção tem endereço. Eu tenho entendido que é de suma importância eu não sair da direção de Deus. Eu posso estar com muitos sentimentos dentro de mim, eu posso estar com dúvidas, eu posso estar enfrentando lutas, mas eu não posso sair de uma direção. Eu não posso sair de algo que Deus colocou no meu caminho. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, seguir a direção de Deus é fundamental. Agar não deveria sair ainda. Haveria um tempo que ela iria sair, mas não agora. Às vezes nós nos precipitamos e queremos sair do nosso lugar de bênção, mas é no lugar da bênção aonde Deus vai trabalhar em nós, vai trabalhar através de nós e vai nos conduzir em nossa jornada. Eu creio nisso. Talvez eu esteja falando com pessoas que, sabe, o que eu estou falando para elas é inglês, é alemão, elas não entendem o que eu estou falando, mas é isso que eu estou tentando explicar para você. Permaneça onde Deus disse para você permanecer. Não saia porque você teve um desentendimento de um lugar. Não se mude porque alguém diz que tem uma oportunidade. Só faça isso se você tem uma palavra de Deus. Se você não tem uma palavra de Deus, não se mova do lugar que você está. Ah, mas e se a pessoa quer mudar de vida? E se ela quer buscar uma oportunidade em outro lugar, em outro país? Só se mova por uma direção de Deus. Se Deus falar com você, sinal verde, vai em frente, Deus proverá, Deus te abençoará. Caso contrário, fica onde você está. Fica onde você está. Seu destino está conectado a certos lugares. Você sabia disso? Seu destino está conectado a certos lugares. Eu gosto muito, sabe? Toda vez que eu venho no Sul, eu me alegro muito de estar aqui. Gosto de estar aqui, venho muito no Sul. Mas eu já aprendi a estar no lugar que Deus mandou eu estar. E quando eu venho no Sul, já quero voltar para o meu lugar, aonde Deus me estabeleceu. E retorno para São Paulo alegre, feliz, porque hoje, sabe, não fico mais preso a um sentimento. Estou preso à vontade de Deus. Estou preso a uma direção do Espírito para a minha vida. É isso. Estou preso a uma direção de Deus. Acredito numa direção de Deus. Acredito no propósito de Deus na minha vida. E eu quero dizer isso para você. O propósito de Deus é real. O propósito de Deus é poderoso. E é no lugar que Deus tem para você que você vai crescer. Eu vejo algumas pessoas que Deus deu direção para elas, delas se moverem para um lado, se moverem para o outro. E sabe, existem retrocessos que vêm ao coração delas. Então elas não conseguem permanecer onde Deus disse para elas permanecer e elas acabam perdendo oportunidades. Eu já ouvi inúmeras histórias de pessoas que saíram de um lugar que Deus não disse para elas saírem. E depois disso foi só fracasso, miséria, porta fechada. E eu quero dizer para você, não se mova por emoções, se mova por uma direção de Deus. Você tem que ser sensível ao que está sentido do Espírito Santo dentro de você. Eu tenho um amigo que no tempo que deu as chuvas aqui no Rio Grande do Sul, ele era
era um pastor de uma igreja pequena aqui no Rio Grande do Sul, e quando deu as enchentes, que muitas pessoas tiveram perdas, eles também tiveram muitas perdas. Então ajudei eles abençoei o ministério, mandamos cestas básicas, mandamos dinheiro para eles fazerem pão para as pessoas próximas. E ele ficou tão agradecido por essa pequena semente, que quando eu estava fazendo um evento, ele veio até onde eu estava, ele pediu para falar comigo, e ele falou, me agradeceu e tudo mais, e me disse assim, eu entendi da parte de Deus, que Deus está falando comigo, que eu preciso ir embora para Irlanda. Eu pensei, Irlanda? Eu disse para ele, mas a Irlanda é muito longe. Aí ele disse assim, não, mas é o que o Espírito Santo tem falado comigo. E o Espírito Santo confirmou assim, assado. E hoje ele está na Irlanda. Já se passou um ano, mais ou menos, ou mais, não estou lembrado. Ele está na Irlanda e está cuidando de uma pequena igreja, num vilarejo da Irlanda. E eu fico muito feliz, porque quando Deus dá a direção, e ele precisava fazer toda uma rota, ele precisava ir aos Estados Unidos, ficar um tempo nos Estados Unidos para depois ir para lá. E eu achei assim uma verdadeira aventura tudo aquilo que ele estava me contando, mas eu tenho para mim uma experiência, que quando Deus dirige nossos passos, nós somos guiados por Deus, então as coisas dão certo. E para ele deu certo. Porque quando você está obedecendo uma voz do Espírito dentro de você, as coisas dão certo, as coisas vão se encaixando, Deus vai te apresentando as pessoas certas, Ele vai te movendo aos lugares certos, e quando você se dá conta, você coloca seus pés em lugares de promessa. Isso é obedecer à voz do Espírito Santo. Quando você obedece à voz do Espírito Santo, você conta com um favor incomum. Quando você obedece à voz do Espírito Santo, você é conduzido debaixo de uma graça especial da parte de Deus. Deus fecha portas e nos leva para andar com Ele. E você não entende, parece um revés. Na verdade, Deus está te arrumando, Deus está te alinhando para colocar você no lugar certo. Tem certas contrariedades que a gente vive aqui nessa terra, que às vezes a gente pensa que é o diabo, e não é o diabo. É Deus querendo colocar em ordem as coisas. É Deus mexendo na sua vida. Até porque, se algumas coisas não acontecem na nossa vida, a gente não se mexe. A gente se acostuma, né, no nosso próprio comodismo, na nossa zona de conforto. Então, às vezes, Deus permite algumas coisas na nossa vida já para nos movimentar. Deus permite certas situações na nossa vida para que a gente tente algo novo, para que a gente saia de um lugar felizes. Preste atenção nisso, felizes são aquelas pessoas que conseguem discernir quando Deus está mexendo com elas, quando Deus está querendo colocar uma porta diante delas, quando Deus está movendo a vida delas. Nós não podemos nos mover por circunstância, mas devemos, através das circunstâncias, entender que Deus está querendo falar alguma coisa. Deus fala através das circunstâncias também. Escreve aqui nos comentários, Deus fala através das circunstâncias. Amém? E o Senhor, Ele fala conosco quando temos que mudar de trabalho, quando temos que mudar de cidade, quando temos que mudar a forma como estamos fazendo certas coisas na nossa vida, como devemos nos posicionar. Deus é um Deus de direção. Sabe, eu já me deparei com situações difíceis, onde não sabia o que fazer. Mas sempre que eu ouvi o Espírito Santo e fui guiado pelo Espírito Santo, no final das contas deu certo. No final das contas as coisas aconteceram. E eu sei que há muitos de vocês aqui que estão pedindo para Deus uma mudança. Comece a observar as circunstâncias. Comece a ver tudo que está ao seu redor. Veja se é exatamente como Deus está falando com você. Veja se essa é a direção do Senhor. Veja se o Senhor está nisso. E um dos sinais de que algo é de Deus é que tudo está fluindo ao nosso redor. Sabe? É como se você colocasse o pé num lugar e as coisas começassem a acontecer. Só que as pessoas imaginam que a provisão de Deus muitas vezes é
assim enriquecer da noite por dia. E muitas vezes Deus só mantém o sustento, Deus só mantém o necessário. Mas o fato de Deus estar provendo, de não estar faltando, é um sinal de que Deus está com você naquele lugar. Eu costumo dizer para as pessoas que elas só têm que se moverem quando o ribeiro secar. Porque foi quando o ribeiro secou que Elias saiu do riacho. Foi que ele largou aquela eu posso dizer, aquela provisão dos corvos que vinham todos os dias fazer pão e trazer carne para ele. Então ele entendeu. Elias entendeu que precisava se movimentar e Deus enviou ele para a viúva de Sarepta. E a Bíblia diz que Deus ordenou a uma viúva para sustentá-lo. Deus ordenou. Quando você ouve a voz do Espírito, Deus ordena ao lugar, Deus ordena a pessoas de te abençoar, certo? É isso que acontece. Então, Deus ordena que alguém lhe dê um emprego. Deus ordena que alguém abra a porta de uma casa para você, para alugar. Deus pode ter 300 na sua frente. Deus dá ordem para alguém te abençoar, certo? As coisas começam a acontecer e eu quero profetizar algo aqui sobre vocês. Toda vez que você estiver para viver uma mudança na sua vida, Deus vai dar ordem para as oportunidades chegarem a você. Deus vai dar ordem para pessoas te abençoarem. Deus vai dar ordem para pessoas falarem com você, para pessoas apontarem o caminho para você, porque o favor de Deus, ele salta diante de nós. O favor de Deus, ele salta diante de nós. Eu quero que você escreva isso aqui nos comentários. O favor de Deus vai saltar sobre mim. Escreve aí, o favor de Deus vai saltar sobre mim. Aleluia. Eu sinto Deus aqui nessa palavra. Eu sinto Deus porque eu sei que há pessoas que estão buscando isso, que estão buscando a direção de Deus. Eu quero dizer, o favor de Deus vai saltar até você. E você vai ver, isso é Deus. Isso é Deus dando ordem às coisas, é Deus dando ordem às pessoas para nos abençoar, é Deus dando ordem a lugares para abrir as portas para mim. Deus vai dar ordem a lugares, Deus vai dar ordem a pessoas, no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, o favor de Deus vai saltar sobre você, em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra no teu coração, sei que essa foi uma palavra profética. Amém? Então recebe aí, em nome de Jesus. Eu quero dar um testemunho. O testemunho é da Antônia e ela escreveu assim: Graça e paz, eu desejava muito a segunda gestação, mas meus exames mostravam cistos e ciclos irregulares, fluxos intensos e adenomiose. A médica disse que seria muito difícil engravidar de forma rápida ou natural. Acompanhando os propósitos, o Senhor fez uma campanha para mulheres que desejavam engravidar e eu fui abençoada. Recebi a resposta. Em agosto de 2024, fui presenteada com a minha princesa e agora, março de 2025, estou com 8 meses de gestação, à espera do meu milagre. Sou grata a Deus por tudo. Deus te abençoe, Antônia. Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. E Deus responde orações. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Amanhã nós vamos ter um culto muito especial. Eu já estou retornando hoje para São Paulo, se Deus quiser. E amanhã, 9 horas da manhã, nós vamos ter um grande culto, um culto de adoração. E 15 minutos antes do culto eu vou orar por todos os doentes. Amém? Eu vou orar por todos que estiverem enfermos. Nós vamos ungir com óleo e vamos impor as mãos sobre todos que estiverem doentes. Foi uma direção que Deus me deu de 3 domingos, esse é o 2º. Então, se você conhece alguém que está doente, convida essa pessoa para vir, que nós estaremos orando por ela 15 minutos antes de começar o culto. Amém? O meu segundo anúncio é que em junho eu estarei na Itália para a Escola de Profetas, que é uma plataforma sobrenatural. Vou ensinar você a ouvir a Deus, vou estar com você. Quero impor as mãos sobre a tua vida, fazer uma ministração especial sobre você. Então, estarei em Roma, na Itália, no mês de junho. Se você quer participar dessa Escola de Profetas, você que é aluno da escola,
da Academia Kindle. É gratuito para você participar, para você que é nosso aluno na Academia Kindle Global. E se você não é nosso aluno, torne-se nosso aluno. A academia tem dado direções toda semana, inclusive no mês que vem temos um seminário de intercessão profética dentro da academia. Mais tarde eu vou passar informações para vocês, tá? Então é uma bênção para você. E se você quer levar um acompanhante, entre em contato com a minha equipe para você poder levar um acompanhante. Eles vão te dar a direção do que você tem que fazer, tá bom? E em julho eu estarei nos Estados Unidos e vou fazer também uma escola de profetas nos Estados Unidos. Se você quer participar dessa escola de profetas, entre em contato com a nossa equipe. Ali no meu site tem o botão Estados Unidos e o botão Itália. Você clica ali, você entra num grupo e o nosso pessoal dá informações para vocês. Tá? Não perca essa oportunidade de estar com a gente, de conhecer o nosso ministério mais de perto. E o outro anúncio é você que não é aluno da Academia Kindle Global, eu convido você a se tornar nosso aluno. Sua vida nunca mais será a mesma. Nossos alunos estão rompendo, estão avançando, estamos em constantes orações pelos nossos alunos e também tem sido um tempo profético. Todas as aulas têm sido um tempo profético. Amém? Salmos 91 diz assim: compartilhe agora com 7 pessoas, certo? Você que está aí ao vivo junto com a gente, deixa o teu like e compartilha com 7 pessoas. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Tem uma pessoa que está com dores fortes aqui nas costas, no lado direito, certo? Está com dores muito fortes. Eu quero declarar saúde sobre a tua vida, em nome de Jesus. Há uma pessoa de sobrenome ou nome Bispo que está aí me ouvindo. O Senhor te toca nesse momento. O Senhor te abre portas que estavam fechadas. Todo impedimento está sendo quebrado. Todo impedimento. Você que tem sobrenome Bispo, o Senhor está te tocando neste momento. Amém? E o Senhor me disse, diga para Ana que eu estou dando libertação para a vida do marido dela. Ana, você que estava chorando, pedindo a libertação dele, o Senhor está entrando com providência, o Senhor está mudando essa história, no nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluí em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Hoje tem programa na TV, na Rede TV, às 10 horas da manhã. Esteja orando por nós, amém? E de domingo a domingo temos programa na TV Bandeirantes. Nós temos levado oração e palavra para muitos lares no Brasil. Ore por nós, amém? E a todos os nossos parceiros que nos ajudam na televisão, que Deus siga abençoando a tua vida poderosamente. E aos nossos intercessores, gratidão por estarem sempre orando por nós. Vamos orar? Permita-me orar por você. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade, que nós vamos levantar um clamor. E escute, ouça a voz do Espírito. Assim como Jesus mandou os discípulos esperarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Muitas vezes Deus, Ele nos manda a certos lugares para nos abençoar. Isso aconteceu há anos atrás comigo, quando Ele me disse para ir a Buenos Aires e participar de uma conferência. Ali foi o primeiro start do grande avanço que houve na minha vida e no meu destino.
É por isso que a escola de profetas, ela pode ser isso para você. Ela pode ser o start de mudanças significativas que acontecerão e que mudarão o teu destino. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, derrama da tua graça, do teu favor sobre a vida dessa pessoa, sobre sua família, sobre sua casa e sobre tudo que estiver ligado a ela. Eu oro, Pai, para que todo impedimento seja quebrado, tudo aquilo, Senhor, que é um limitador na vida dela hoje, que se rompa por uma direção do Senhor. Fale, Pai, com homens, com mulheres, com jovens que estão me escutando, e que a direção do Senhor seja ministrada dentro do interior de cada um deles. Eu oro no nome de Jesus, para que todo atrapalho, toda confusão, tudo aquilo que vem para barrá-los, tudo aquilo que vem para impedi-los, cesse completamente. E que o Senhor dê direção a teus filhos, dê oportunidades, que o favor salte diante dos seus olhos. Eu libero essa palavra profética, que o favor salte diante deles, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu apresento cada pedido de oração a Ti aqui, cada pedido de oração aqui nos comentários, cada pessoa que está orando por algo, está orando por alguém, está pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida, está pedindo a direção do Senhor. Meu Deus, eu apresento diante de Ti agora. Que o Senhor dê a direção, que o Senhor livre de todo mal, que o Senhor tire os laços, tire as amarras do caminho dessa pessoa e que ela viva o extraordinário, o sobrenatural de Deus na vida dela. Senhor, que seja quebrado agora toda a influência do mal na vida dessa pessoa, seja quebrado os ataques do inimigo, as opressões das trevas, livra do mal, desfaz, Pai, todo tipo de ataque do inimigo e traga prosperidade, portas abertas, provisão sobrenatural, em nome de Jesus. Oramos também pela salvação de todos essa casa, para que entre salvação, que todos dentro dessa casa tenham uma experiência com Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que todo jugo espiritual, todo peso que essa pessoa tem lutado, que todo peso seja removido agora, toda batalha espiritual, todo tipo, Senhor, de levante que ela tem enfrentado contra a sua casa, contra o seu destino, que esses levantes caiam por terra e que ela entenda, Senhor, que o Senhor tem coisa grande na vida dela, senão ela não estaria enfrentando isso. Capacite ela, dá força para ela, dá vitória para ela, Pai, dá sabedoria para ela. Eu oro também, Senhor, por pessoas que estão em situações complicadas, seja no casamento, seja financeiro, seja na igreja, seja o que for, ó Deus. Eu oro para que o Senhor dê uma solução sobrenatural para você vencer esse problema. Em nome de Jesus. Problemas complexos, situações complicadas, coisas, Pai, que essa pessoa não sabe o que fazer, não sabe, meu Deus, como contornar isso, que o Senhor dê uma sabedoria especial, que o Senhor libere poder sobre essa pessoa em nome de Jesus, para que ela consiga vencer. Oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado totalmente no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Profetizo que o favor de Deus vai saltar diante de você. Amém? Você crê nisso? Então você vai selar essa palavra. Você vai compartilhar essa palavra com 7 pessoas. Se você acredita nessa palavra profética, sela ela compartilhando com 7 pessoas agora. Amém? Manda para os teus amigos, para os teus parentes. Compartilha nas redes sociais, em nome de Jesus. 9 da manhã tem uma live profética aqui e depois às 18 horas a nossa oração da noite. Paz, prosperidade. Que Deus te abençoe mais e mais em nome de Jesus. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que a presença do Senhor, assim como esteve na casa de Obed,
e abençoa a casa de Obed em tudo, todas as coisas, todas as áreas. Que a presença do Senhor também encha a nossa vida. Toque em nossa família, toque nos nossos negócios, projetos, planos. Que o Senhor tenha total e completa liberdade de agir, de trabalhar, de movimentar as coisas ao nosso redor. E que o Senhor traga proteção a nós e a todos da nossa casa. No nome poderoso de Jesus Cristo, nós oramos e declaramos a bênção do Senhor, que acrescenta e não traz dores. Oramos também para que todo aquele que chegou doente nessa oração seja curado agora. Todo que chegou doente, todo que chegou com dores no corpo, pessoas que chegaram com infecção, inflamações, sejam curadas totalmente no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Tira o desânimo, Senhor, tira o cansaço, tira o peso espiritual e traga um novo ânimo sobre a vida dos teus filhos. Consagramos o dia de hoje a Ti, para que seja um dia abençoado, para que seja um dia marcado por milagres, por intervenções, por manifestações de poder de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você hoje. Deus me deu uma palavra. Eu quero falar um pouco sobre o poder da oração profética. A Bíblia é um livro profético. A Bíblia fala de intercessão constantemente. Fala sobre antecipação. Sempre que Deus quer nos advertir de algo, é uma intercessão que Ele está fazendo por nós. Ele diz, não ande pelo caminho de mentira, não ande pelo caminho dos tolos, não caia no laço da mulher adúltera. Enfim, a Bíblia, ela nos dá sempre uma intercessão, ela sempre nos mostra Deus intercedendo. E o objetivo da intercessão, do profético, é nos guardar de dias maus, nos guardar de perdas, nos guardar de situações que possam amanhã trazer tristeza ao nosso coração. E a Bíblia nos diz em 2 Reis, capítulo 6, medita comigo nessa palavra, 2 Reis, capítulo 6, verso 8. Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel e teve conselho com seus servos, dizendo, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. E o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou. Isso aconteceu não uma só vez, nem duas. Ou seja, aconteceu várias e várias vezes. Então o rei da Síria fazia um plano de guerra contra Israel, e Deus revelava ao profeta aonde que o rei da Síria iria atacar. E a Bíblia diz que Israel tinha livramento. Israel era guardado pelo Senhor. Isso não aconteceu nenhuma nem duas vezes, aconteceu muitas vezes. Você tem que entender o poder da intercessão. A intercessão, ela interrompe algo que estava para acontecer. Porque se você anda no caminho da mentira ou no caminho dos tolos, o que a Bíblia está dizendo? É que lá no futuro você vai ter problemas. Se você cai num adultério hoje, a Bíblia está dizendo lá no futuro você vai ter problemas. Então é uma intercessão. É uma maneira de Deus dizer para você, esse caminho vai trazer um prejuízo para você. E o pior não é isso. Há caminhos que são caminhos de morte. Há caminhos que o estrago é tão grande que às vezes você não consegue voltar totalmente. Deixa um rastro de destruição, é que nem um furacão, por onde passa, ele deixa marcas às vezes até duradouras. Por isso, nós precisamos nos apegar a esse tipo de intercessão, a intercessão profética que nos avisa, que antecipa, aonde Deus está nos guardando. Eu sou grato a Deus, porque em muitos momentos da minha vida eu tive os insights divinos para antecipar situações na minha vida, na minha família, Deus me levando para a oração,
Deus me levando a tomar decisões, porque eu já vi lá na frente o que poderia acontecer. Deus lida com assuntos de guerra, assuntos de reis. Nós temos que ter muito cuidado de não estar, pedindo a Deus só por coisas triviais e nos esquecendo de assuntos fundamentais da nossa vida, como o casamento, vida espiritual e finanças. Você tem que ter o discernimento do que é que está acontecendo. Nós não podemos, colocar um tapa-olho e seguir o nosso caminho despreocupadamente, como se Deus não estivesse nos avisando a respeito de nada. Deus nos avisa, sim, de mudanças que são necessárias na nossa vida. Isso é a intercessão. O Espírito Santo está sempre intercedendo, falando conosco. O próprio Jesus, a Bíblia diz que ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Ou seja, a intercessão é o meio do céu para a sua vida mudar. A intercessão é o meio de Deus para tirar os seus pés de um caminho errado e lhe conduzir para um caminho certo. Então, a unção profética que é liberada dentro da intercessão, essa unção, ela intervém, porque ela vem junto com o poder da antecipação. Deus revelando, Deus mostrando o que precisa ser vendido, quais os próximos passos. A bem da verdade é que nós somos impacientes, desejamos ir para cá, ir para lá. Às vezes é difícil de sabermos o caminho certo, mas quando oramos, tudo fica claro. Quando oramos, Deus tira toda a sobrecarga de cima de nós, tira também aqueles planos, que não tem propósito na nossa vida. Por meio da intercessão, você sempre será avisado. E Deus, nesse tempo, está levantando guerreiros de oração. Deus, nesse tempo, está levantando um exército de pessoas que entendem o poder da oração e lutam pelas suas famílias, lutam pelos seus filhos. Semana passada, eu fui muito tocado pelo testemunho de um pai e de uma mãe, que chegaram para mim e disseram: nossos filhos dormem com as suas orações. Aí eu fico pensando, criança gosta de brincar, criança gosta de videogame, criança gosta de jogar bola. O que atrai a criança a escutar uma oração minha, a dormir com uma oração minha, se não o poder de Deus? E daí eu comecei a lembrar de vários fatos, vários testemunhos que eu recebi ao longo da minha caminhada, de pais que tiveram a libertação dos filhos. Hoje tem muita gente que me acompanha porque o filho não dormia bem de noite, passava tendo visões e pesadelos, passava, inclusive, tendo experiências malignas na madrugada, perturbando o sono das crianças, essa ação maligna. E através das orações, Deus mudou completamente a realidade da vida dessas crianças. Tanto que eu estou numa campanha de 3 dias pelos filhos. Hoje é o meu 3º dia de campanha pelos filhos, porque eu acredito no poder da oração. Acredito que Deus pode intervir na vida dos nossos filhos. Nós precisamos colocar mais oração na nossa vida. Precisamos de mais intercessão, Porque se não houver o olhar do céu sobre uma situação que eu estou apresentando diante de Deus, eu vou carregar aquilo só com a minha capacidade. E a Bíblia diz: não te estribes no teu próprio entendimento. E o fato de muitas pessoas não terem sucesso na oração é porque elas não têm um conhecimento profundo de intercessão. Elas não têm o discernimento espiritual que precisam ter para interceder. Alguns pensam que intercessão é só começar a orar e deu. Não. A intercessão, ela tem princípios. A intercessão tem armas de guerra. A intercessão também, dentro dela, tem um DNA profético. Uma coisa está conectada com a outra. Por isso precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo e mudar nossas estratégias sempre que for pedido.
O que eu acho maravilhoso, sabe que eu terminei de ler Provérbios essa semana, eu estudei o livro de Provérbios, perdi as contas de quantas vezes já li Provérbios e Eclesiastes, mas sempre que eu faço aniversário, próximo das datas de aniversário, eu sempre leio Provérbios e Eclesiastes. São os meus dois livros para corrigir, às vezes, a minha visão e educar o meu coração. E eu estava lendo sobre o rei, que o rei, na Bíblia, ele não aceita muitas vezes ser mudado por um servo, por um outro homem, mas a Bíblia diz que o Senhor inclina o coração do rei. O Senhor tem o poder de inclinar o coração do rei. E meditando nessa palavra, sabe, eu vejo que esse rei de Israel, ele se inclinava toda vez que o profeta falava com ele. Ele acreditava na intercessão. Ele acreditava no poder profético da antecipação. E por isso, ele conseguiu livrar várias vezes o seu país. Várias vezes ele foi honrado. Mas por trás havia uma instrução. E a instrução que ele ouvia. Às vezes Deus está falando conosco, mas queremos estar tanto no controle da nossa vida que deixamos de nos inclinar. Deixamos, sabe, de Deus mexer em nossas estratégias, mexer nas decisões da nossa vida. Por isso, da intercessão, da importância de você estar ouvindo o profético, da importância de você estar rendendo o seu coração, porque as estratégias que Deus dá através da oração pode mudar os rumos de uma guerra. As estratégias que você pode receber em um tempo de intercessão, as respostas que você pode receber, pode mudar o jogo completamente que você está vivendo. Então tem solução, mas você tem que dar ouvidos. E você tem que estar num ambiente de intercessão, você tem que estar num ambiente profético, você tem que estar num ambiente onde as coisas aconteçam. A oração profética, ela revela os planos do inimigo. É por isso que nós precisamos entender o que é a oração profética, discernir o poder que há na oração de intercessão, na oração profética, para compreendermos os planos de Deus e os planos do inimigo e saber as mudanças que são necessárias no nosso percurso. E outra coisa maravilhosa que eu vejo, a importância de nós termos uma conexão com pessoas ungidas. A Bíblia diz que o rei de Israel, ele tinha uma conexão com o profeta. Ele ouvia o profeta. Sempre que você tem conexões com pessoas ungidas, você pode receber muitas notícias boas, você pode ter acesso a informações privilegiadas, você pode caminhar, sabe, de uma maneira diferente. Eu me alegro muito quando alguém é curado, eu me alegro muito quando alguém é liberto, mas eu me alegro, sabe, quando Deus, ele começa a transferir para o coração de uma pessoa a importância do profético, a importância de um caminhar profético, as nuances que existem dentro do profético e como que isso pode impactar a vida da pessoa. Tem muitos pais que precisam interceder mais pelos seus filhos. Tem muitos pais que precisam cobrir mais os seus filhos em oração. Nós precisamos que cada um de vocês que está aqui nessa oração se levante como um intercessor dentro da sua casa. A obra que Deus quer fazer aí dentro do teu lar, o avivamento, a transformação, é necessário que alguém se levante no espírito de intercessão. Quando Jó parou de levantar o altar, as perdas foram contínuas e devastadoras. Enquanto ele levantava o altar, as coisas estavam estabilizadas. Parou de levantar o altar, aquilo foi, sabe, como um terremoto. Não teve o que ele conseguiu segurar. Tudo começou a cair ao redor dele. Vida dele, a família dele, os negócios dele, tudo começou a ruir. E assim acontece quando não há um intercessor. Uma das palavras que tem me inspirado nesses anos é quando Moisés estava com Arão e Hur no monte, e a Bíblia diz que
havia uma guerra, Israel estava lutando contra um exército de inimigos, e a Bíblia diz que Moisés entendeu que toda vez que ele levantava as mãos, o exército de Israel prevalecia, mas quando ele abaixava as mãos, o exército inimigo prevalecia. Então Arão e Hur ajudaram Moisés a ficar com os braços içados. E a Bíblia diz que eles ficaram o dia inteiro com aqueles braços levantados, até que Israel prevaleceu completamente sobre o exército inimigo. Sabe o que eu entendo? A importância de alguém estar intercedendo. Se você for um intercessor na sua casa, sua família vai ser vitoriosa. Mas para isso você vai ter que se levantar como um intercessor. E eu não falo de só participar das orações aqui às 6 da manhã, às 18 horas. Eu estou falando para você de algo a mais que você tem que descobrir. Eu estou falando para você de subir de nível. É tempo de você subir de nível como intercessor da tua casa, como intercessor da sua família. É tempo de você erguer os teus braços espirituais para vencer essas guerras que a tua família tem enfrentado. E sabe, sempre quando eu falo intercessor, intercessora, para muitos de vocês, vocês sentem o soar do Espírito dentro de vocês. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo, isso é para ti. Isso é para ti, você tem que ser um intercessor, você tem que se levantar em intercessão. Eu deixo essa palavra ao teu coração. E se você quer ser um intercessor da sua casa, diga assim, eu me alisto para ser um guerreiro do Senhor. Escreve aí nos comentários, eu me alisto para ser um guerreiro do Senhor. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Escreve aí, eu me alisto para ser um guerreiro do Senhor. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso e o Senhor está libertando pessoas aqui nessa oração. Pessoas estão sendo libertas, correntes estão sendo quebradas em nome de Jesus Cristo. Deus está iluminando pessoas e Deus vai dar estratégias para pessoas saírem de adversidades em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero dar um testemunho aqui, rapidamente. Olha esse testemunho aqui da Joseilda. Eu fui diagnosticada com caroços na mama direita, de grau 4, mas quando fui para a mesa de cirurgia para removê-los, não havia mais caroço. Os médicos ficaram sem entender porque nas radiografias eles apareciam, mas na hora da cirurgia já não estavam mais. Jesus me curou. Deus continue te usando, pois foi nas orações das 6 e das 18 que fui curada. Minha mãe pediu pela minha cura e eu fui curada. Joseilda, toda honra e glória a Jesus Cristo, há poder na intercessão. Eu sou um intercessor. Eu sou um intercessor. Tenho me posicionado como um intercessor, não só em prol da minha vida, mas em prol da vida de vocês, da vida de muitas pessoas. E eu sei do poder da intercessão. Amém? Eu sei do poder da intercessão. Por isso, eu quero convidar você. Hoje, nós estamos lançando o nosso seminário profético de intercessão. Seminário profético de intercessão. Dentro da Academia Quindo Global. Vai acontecer nos dias 14 e 15 de abril. Exclusivo para quem é aluno da academia. E quem se inscrever na academia até domingo à meia-noite, olha só, olha o que Deus tocou no meu coração de fazer. Quem se inscrever na academia até domingo à meia-noite. Esse livro que eu tenho físico, O Profeta e Seu Lugar de Oração, eu vou dar ele para você na versão digital, na versão e-book. Então quem se inscrever até domingo à meia-noite, como aluno da academia, já para participar desse seminário, eu vou abençoar você com um e-book desse livro aqui, O Profeta e Seu Lugar de Oração. Esse livro aqui tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. E eu vou mandar a versão digital para você poder ler no seu tablet, no seu celular, no seu computador. Vai ser uma bênção. Eu quero, nesses 2 dias de evento que nós vamos ter, inclusive vamos ter convidados, certo? Nesses 2 dias de intercessão, eu estarei em jejum, estarei mostrando para você o caminho de você
interceder e antecipar. Estarei também lhe ajudando a como você deve se posicionar como um guerreiro de oração em favor da tua família, em favor dos teus filhos, em favor do teu marido, para você ter uma vida vitoriosa, certo? Talvez você diga assim, eu quero ter esse conhecimento, eu quero adquirir esse conhecimento. Então, hoje mesmo, se torne aluno da academia aqui no Global. Eu fixei aqui nos comentários e também está na descrição do vídeo aqui. Eu convido você a se tornar nosso aluno na academia aqui no Global e participar desse evento. Eu já estarei em oração e jejum a partir do dia de hoje para esse seminário profético de intercessão. Serão 2 dias com várias sessões. Inclusive vai ficar gravado ali dentro da academia, você vai poder assistir quantas vezes você quiser, certo? E vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Então, hoje mesmo, não perca essa oportunidade, você sentiu o suar do Espírito dentro de você, então tome essa decisão de dar esse passo de fé, você vai ver que incrível e eu já vou estar cobrindo você nas minhas orações para que você seja muito abençoado. Amém? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir a você também que você compartilhe com 7 pessoas e você que é intercessor, você que já é intercessor, é muito bom você participar desse seminário. Sabe por quê? Eu vou também passar ferramentas para quem já é intercessor, para que ele tenha estrutura para permanecer, porque eu vejo muitos intercessores que estão cansados, têm sido alvos de ataque de Satanás. Eu quero te ajudar. Por isso eu convido você a subir de nível e me acompanhar nesse seminário profético de intercessão. Amém? Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. Você vai entrar nessa imersão profética e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E eu também não posso deixar de anunciar que domingo agora, 9 da manhã, nós vamos ter um grande culto na igreja, na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. 15 minutos antes de começar o culto, eu vou estar orando e ungindo todos os doentes. E nós vamos orar sobre eles. Amém? Talvez você se pergunte, por que você fala tanto de oração? É porque por meio da oração, eu recebo as respostas do meu futuro e do meu presente também. Amém? Então eu convido você a se tornar um intercessor. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu te abençoar. Pai, em nome de Jesus. Estou profetizando que o Senhor vai levantar um exército de guerreiros e guerreiras intercessores aqui, nesse tempo. Pessoas que vão lutar pela sua família. Pessoas que vão se revestir de uma armadura espiritual para poder lutar, para poder avançar contra aquilo que tem lutado contra a sua casa e contra a sua família. Hoje, Pai, hoje o suar do Espírito foi liberado e pessoas já estão sendo tocadas pelo Senhor. Por isso eu quero orar agora neste momento declarando
Que cada um, Senhor, daqueles que o Senhor está unindo a nós nesse propósito, será movimentado pelo Espírito Santo, será movido pelo Espírito Santo a um tempo de rompimento, a um tempo de avanço, no nome de Jesus Cristo. Eu oro para que todo aquele que está doente seja curado. Eu digo a toda infecção, a toda inflamação, a toda dor, renda-se a Jesus Cristo. Oro, Senhor, também consagrando o dia de hoje, para que o dia de hoje seja um dia de milagres, seja um dia de provisão financeira, seja um dia de portas abertas, seja um dia de boas notícias, seja um dia que veremos a bondade e a misericórdia do Senhor cercando a nossa vida, cercando a nossa família, guarda a entrada e a saída dos nossos. E nós declaramos, ó Deus, Tu estás conosco. Tua presença está conosco. O Senhor é Deus que nos fortalece. O Senhor é Deus que nos capacita. O Senhor é Deus que está nos forjando. Por isso, Pai, nos dá estratégias divinas. Revela a nós o que devemos fazer. Mostra-nos o caminho. E nós oramos o nome bendito de Jesus, para que cada pessoa receba um revestimento da presença de Deus. Apresento todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários e eu peço um milagre de Deus para essa pessoa, um milagre de Deus para sua família, um milagre de Deus para sua casa. E que hoje, Pai, hoje, o chamado de intercessão venha a homens, a mulheres e a jovens. No nome de Jesus Cristo, Pai, eu os abençoo. Abençoo sua casa, sua família e declaro: o dia de hoje será um dia de milagres. Amém e amém. Amém, gente querida. Você crê? Compartilhe agora com 7 pessoas. 9 horas da manhã eu estarei junto com vocês ao vivo e depois às 18 horas. Paz, prosperidade e salvação na tua casa.